Então, nessa ação penal 501.97.27.95, depoimento do senhor Milton Paskovic. Senhor Milton, correto afirmar que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal? Sim. Através desse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça, é isso? Sim, senhor. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Milton? Sim. Senhor Milton, eu vou advertir o senhor está nesse processo aqui não como acusado, mas como testemunha, mas na condição de testemunha e também de colaborador, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, senhor. Vou adverti-lo que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde a um processo criminal, além do senhor perder o seu acordo. Pois não, sim. Dito isso, eu passo então a palavra ao Ministério Público Federal. Boa tarde, senhor Milton. Boa tarde. Senhor Milton, tenho aqui um termo de colaboração que o senhor prestou, termo 20 e 21, em que o senhor fala contribuições ao Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de saber o que o senhor se recorda sobre pagamentos, entregas de valores ao senhor João Vacari em razão de contratos firmados com a Petrobras como pagamento de propina. Não. Bom, esse contrato, esse acordo feito com o João Vacari, ele tem como origem o contrato dos 8 cascos replicantes que a Engevix assinou com a Petrobras. Quando foi assinado esse contrato com a Petrobras, existia uma solicitação de pagamento de propina da ordem de 0,5% para... Quem fez essa solicitação? Não, o senhor sabe? Isso é comum, né? É comum para todos os casos. Existia uma parte da casa, o 0,5% da casa, o 0,5% para a área política. E eu estou me referindo a esse 0,5% da área política, quem fez a solicitação foi o João Vacari. Tá, mas só para... que é importante o senhor esclarecer todos os fatos, apesar de já ter... Imagino que o senhor já tenha prestado depoimento em outros casos. Com relação à casa, a solicitação foi feita por quem e a quem se referia? A solicitação foi feita pelo Pedro Barusco. Certo. E referia-se, que eu saiba, a Pedro Barusco e Renato Duque. Tá, e os valores então eram cobrados em razão do contrato, o senhor falou? Do contrato de construção dos 8 cascos replicantes, contrato esse assinado originalmente pela Engevix e depois assumido pela Ecovix, que era a empresa que sucedeu a Engevix na área offshore. Uhum. E, bom, nesse acerto, então, o senhor falou que havia pagamento, foi solicitado para casa e para o partido político, para o PT. Então, agora, então, como é que era essa relação com o João Vacari? Quando o contrato começou a entrar em vigor, existia um descasamento entre a geração vamos chamar assim, de caixa ou de faturamento do contrato e a necessidade que existia de recursos para as campanhas políticas ou para apoio político de campanhas de deputados. E eu fiz um acerto com o João Vacari. O valor dessa contribuição deveria ser mais ou menos girando por volta de 18 milhões de reais e eu negociei com ele o valor de 14 milhões de reais. 4 milhões de reais foram pagos pela Engevix na forma de doações oficiais. Uhum. E eu entreguei alguma coisa em torno, fala-se 10 milhões de reais em termos de, já me referi a esses contratos também, que eram os contratos que a Engevix fazia com a Jamp para cobrir esses valores, deve ter sido valores líquidos da ordem de 8 milhões e pouco, mas são 10 milhões de reais em contratos com a Engevix. Tá, e esse valor que o senhor repassava, esse acerto que o senhor fez de repassar 10 milhões, 14 milhões, ele era depois debitado da quantia de propina que havia sido acertada e solicitada? Sim, pelo é isso? Não, esse é o acerto que eu fiz com o João Vacari. Certo. Para Pedro Barusco, eu só fiz um pagamento referente aos cascos. Foi um pagamento de $600 mil feito na conta Daydream. Sim. Então, esse valor, só corrigindo, esse valor repassado ao partido como doação oficial, enfim, doação que o senhor fez ao partido,
fazia parte desse acerto relacionado ao contrato com a Petrobras. Fazia parte. Quem fez a contribuição oficial foi a Engevix, em contribuição a partir dos trabalhadores. Uhum. Eu entreguei em dinheiro ao João Vacari, em N parcelas, foi uma série de parcelas, isso começou em 2009 e terminou em 2011, recursos livres em dinheiro, moeda. Esses recursos vinham de outros contratos assinados por outras empresas na Petrobras, eu já me referi, que são a Roupa e a Personal, que faziam essa geração de caixa e que me entregavam esses recursos e eu entregava para o João Vacari. Uhum. Tem aqui no final do termo, o senhor até menciona a questão do que havia uma espécie de vinculação por parte do Vacari aos contratos, é isso? Ele fazia essa menção de que o dinheiro, era claro isso na conversa? Sim, esse assunto que nós estamos nos referindo é especificamente da negociação feita por mim e ele no contrato dos cascos replicantes. Sim, e era referido que era referido, o dinheiro estava sendo pago em razão dos contratos. E eu fazia com ele o acompanhamento do vamos chamar assim, do saldo devedor, né? O saldo que faltava pagar. Tá certo. Além desses pagamentos, o senhor chegou a fazer algum outro pagamento a pedido do senhor João Vacari, entregas de valores também por orientação do Vacari, não só a ele, mas... Não, existe outros valores pagos, mas não se refere à Petrobras. Uhum. Existe valores que eu fiz pagamento a uma editora, que eu fiz pagamento a uma empresa de eventos, mas está ligado ao assunto consiste, não está ligado ao assunto Petrobras. Uhum. Tá certo. E eram, mas ainda assim, bom, enfim. Então tá. Sem mais perguntas. Você na acusação tem perguntas? Os defesas de Marcelo Debrecht. Sem perguntas. Defesa de Gilberto Silva. Sem perguntas, excelência. Defesa de Luiz Eduardo. Defesa de Maria Lúcia. Defesa de Ângela Palmeira. Defesa de Isaías Ubiraci. Sim, boa tarde, senhor Milton. Apenas se o senhor conhece Isaías Ubiraci Chaves Santos ou lembra desse nome? Não conheço, não lembro. Não. Obrigada. Defesa de Mônica Moura. Defesa de João Santana. Rapidamente, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Esses pagamentos, por exemplo, esse que o senhor disse que fez para uma gráfica... Desculpe, não foi gráfica, é uma editora. Uma editora, desculpe. O senhor chegou a conversar pessoalmente com alguém dessa editora? Eu cheguei. E essa pessoa sabia que o que ela estava recebendo, ela manifestou, expressou? Sabia, lógico, sabia. Milton, durante esses anos todos em que você atuou nesse mercado, você alguma vez... além dessas, participou de doações de campanha para outros partidos? Não. Foi apenas nessas circunstâncias? Só nessas circunstâncias. Tá. Defesa de João Vacari. Sem perguntas. Defesa de Olívio Rodrigues. Sem perguntas. Defesa de Marcelo Rodrigues. Alguns esclarecimentos do juízo. Só para deixar claro aqui, Sr. Milton, o senhor prestou depoimentos em outras ocasiões. O senhor intermediou pagamentos de propinas ou comissões em contratos da Petrobras? Sim. O senhor pagou essas propinas e comissões para empregados ou dirigentes da Petrobras? Sim. O senhor também pagou essas propinas ou comissões para o senhor João Vacari? Entreguei, entendendo o João Vacari como alguém do Partido dos Trabalhadores, sim. Esses pagamentos que o senhor fazia ao senhor João Vacari em forma de doações oficiais ou entrega de dinheiro em espécie? Não, em dinheiro espécie, sempre feitas por mim. Em contribuições oficiais, eu encaminhava a solicitação para a Engevix, né, para o grupo Engevix, que fazia as doações. Esses pagamentos eram do senhor ou eram de empresas que o senhor atendia? De empresas, esses pagamentos sempre se referiram ao grupo Engevix. Empresas que eu atendia. O senhor mencionou outras duas também, Roupa e Personal. A Roupa e Personal eram empresas que tinham contratos na área de diretoria de serviços, né? Elas geravam esses valores com pagamento de propina ao Renato Duque,
ao José Dirceu e a mim, e eu me utilizava desses recursos para cumprir os compromissos que eu tinha em dinheiro com o João Vacari. Compromissos em dinheiro que eram da... Referentes a esse acordo da Comissão dos Cascos. Então, desse caso da roupa e da personal, o senhor só utilizava o dinheiro para pagar o Vacari? Só utilizava o dinheiro para pagar o Vacari. Então, o único contrato que o senhor pagou essa comissão ou propina por intermédio do senhor Vacari foi o do replicante mesmo? Foi o do replicante, e existe uma promessa, né, que não chegou a se concretizar faz o tempo, no caso da Sete Brasil. Esse da Sete Brasil, qual contrato que o senhor se refere? As 3 sondas que foram contratadas com o estaleiro Ecovix. O senhor chegou a atender alguma vez ao Odebrecht? Não. O senhor sabe se outras empresas fornecedoras da Petrobras, na época, o senhor sabia se elas também pagavam comissões ou propinas? Era voz de mercado que quase todos os fornecedores pagavam comissões e propinas. E esses pagamentos, eles abrangiam em geral quase todos os contratos? Dessas empresas? Eu acredito que sim, porque não acho que abrangiu todos os fornecedores, mas se você tinha já um canal aberto que envolvia essa retribuição de pagamento de propina, eu acho difícil você dizer que paga nesse e não paga no outro. E as empresas pagavam por qual motivo? Elas eram extorquidas ou o que era? O que acontecia? Eu já me manifestei que no caso do grupo Engevix, o grupo Engevix nunca sofreu nenhum pedido, nenhuma coação por parte. Era o modus operandi, era um status quo que existia, que todo mundo convivia com isso, naquela época convivia-se com isso. Esses valores que o senhor repassava ao senhor Vacari eram para ele ou era para o partido? Não, eu sempre entendi que esses valores eram para o partido. Chegou a fazer algum pagamento para ele pessoalmente? Não. Todos os recursos eu entreguei ao João Vacari na sede do Partido dos Trabalhadores, com 3 exceções de portadores que estiveram na minha casa no Rio de Janeiro, também buscando valores por ordem dele. Dos acusados nesse processo aqui, Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor conhece? Não. Gilberto Silva? Não. Luiz Eduardo Soares? Não. Fernando Migliaccio da Silva? Não. Maria Lúcia Guimarães? Não. Ângela Palmeira? Não. Olívio Rodrigues Júnior? Não. E Marcelo Rodrigues? Não. O senhor chegou a conhecer o João Santana e Mônica Moura? Não. Não? Chegou a fazer algum pagamento para o senhor João Santana, Mônica Moura? Não, nenhum. Não? Então são essas questões, juízo. Eu declaro encerrado o depoimento do senhor Milton Pascovitch.